Corinthians bicampeão da Supercopa do Brasil. Foi em 91 e foi em 2026. E acreditem, as duas contra o Flamengo. Dessa, o roteiro do jogo era absurdo. Não era favorito, mas como sempre, esse elenco se mostrou que é de decisão. Levou o troféu naquela que é a 9ª edição do torneio na história. E se você não se lembra de cada uma delas, fica tranquilo, porque hoje vamos ver como foram todas as finais da Supercopa do Brasil. Olha, eu poderia voltar pro passado, mas eu vou começar falando justamente dessa. Como eu disse no vídeo do pré-jogo, para mim o Corinthians não era favorito, mas eu não duvidava, até porque esse elenco se mostrou que é bom em jogo grande. Tinha toda a questão física e que o Flamengo não tinha começado tão bem o ano, mas vamos focar no Corinthians. Porque fica claro, esse time não tem constância para pontos corridos. Agora, para jogos decisivos, é um time titular muito bom. No meio campo achou peças da base que precisou, baita partida do André e do Bidon, e apesar do Yuri ter seus momentos de bagre, são 3 gols em 3 finais pelo Corinthians. Tem que respeitar o cara. First pass for you. Sobre o jogo em si, ele ficou muito condicionado às coisas que foram acontecendo. Vamos lá. No primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo teve mais a posse de bola, mais chutes no gol, só que quem abriu o placar foi o Corinthians. E a segunda maior chance foi justamente uma do Memphis, que ele perdeu. Já no segundo tempo, com 1 a menos, o Corinthians poderia ter mais a posse de bola, atacar porque tava com 1 a mais. Mas não foi o que o Dorival decidiu, o Flamengo teve mais chances, mas nenhuma tão grande assim, tirando a do Paquetá. Tenho que falar da questão física, 2 pontos. Um, que o Flamengo não tá bem fisicamente nesse começo de ano, e eu não sei se o planejamento foi do mais correto. Agora, o Corinthians também não começou há tanto tempo assim, e a gente viu como esses jogadores cresceram nesse jogo em específico. Já falei do André e do Bidon, mas posso falar tanto de Bidu, de Mateuzinho, de Gabriel Paulista. Não tinha bola perdida, o Corinthians jogou muito mais aguerrido que o Flamengo. Do lado do Fla, uma marcha um pouco mais lenta, Arrascaeta não muito bem, Pedro meio sumido, Carrascal foi responsável e o Paquetá perdeu a grande chance. Não dá pra jogar ele ainda, foram só 20 minutos da estreia dele, ele ainda vai ter bastante tempo pra se adaptar. Mas que golaço do Yuri Alberto, meu Deus do céu. O Pulgar tentou aposentar ele depois, mas não teve jeito. Corinthians campeão de um jeito bem Corinthians de si. Roteiro que muitos se negam, mas é um fato. Esse time é gigante e a torcida deu show. Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador mais, levanta troféus. A gente não tem guita para contratar mais. Ok, mas falta eu falar da arbitragem. Por partes, acho que o Carrascal tinha que ter sido expulso? Acho. Eu entendi que é uma questão de protocolo, foi depois da fita final e ele só viu quando ele voltou. Agora isso atrapalhou com certeza o planejamento do Felipe Luiz pro segundo tempo, até porque a estratégia teria que ser totalmente diferente. Agora, pra ser justo, tem também um gol do Corinthians que foi anulado que eu não tenho certeza se tava impedido ou não. No fim das contas, o Corinthians jogou uma final de fato, tava com mais vontade, tava querendo mais que o Flamengo e mereceu ser campeão sem mais nem menos. Ótimo pra começar a temporada, esse time pode sim ir muito bem nas Copas durante o ano, mas vamos agora sair do Corinthians pra falar das outras finais da Supercopa. Começando pela primeira, Grêmio e Vasco na Supercopa ou não de 1990. Eu já vou explicar esse ou não, mas vamos falar dos times. O atual vencedor brasileiro era o Vasco, que tinha de dupla de ataque para aquela final Roberto Dinamite e Bebeto. Fora o resto do time que também era muito forte. O brasileiro naquela época era foda. O Grêmio também tinha um time muito bom e contava no meio-campo o hoje técnico Cuca. E apesar de que por nome você provavelmente lembra mais do Vasco, quem venceu foi o Grêmio. E esse aqui é bem confuso, não foi um jogo só e nem foi exclusivo da Supercopa, mas eu já vou falar disso, vamos pra eles. No jogo de ida no Olímpico, o primeiro gol de cabeça no escanteio e depois o segundo gol de Darcy, com o que dá pra dizer que foi uma falha do goleiro. No jogo da volta, empate em 0 a 0. O Grêmio foi o primeiro super campeão do Brasil. E eu adoraria sim colocar uma imagem deles levantando a taça, comemorando o título, mas não teve. Isso porque esse torneio foi meio que organizado na esportiva, não teve um jogo específico pra Supercopa e eles foram usados em 2 jogos da Libertadores de 1990. Pra ficar mais simples, Vasco e Grêmio deveriam disputar a Supercopa, só que não tinha data. Então eles usaram jogos da Libertadores em que os dois tinham caído no mesmo grupo pra definir o super campeão. 35 anos depois, o troféu foi entregue pro Grêmio e é por isso que eles estão nesse vídeo. Curiosidade boa é que o Grêmio não passou nesse grupo da Libertadores. É uma completa zona, eu não sei nem dizer se isso é realmente uma Supercopa ou não, mas tá aí. Vamos agora pro ano seguinte, 1991, Corinthians e Flamengo. Dessa vez foi jogo único e foi de Supercopa, tá? Sem complicação. As conquistas invertidas comparadas a 2026. Foi o Timão que levou o Brasileiro em 90, enquanto o Flamengo levou a Copa do Brasil. E no elenco do Mengão ainda tinha um mais envelhecido Júnior que ainda tava naquele time e o meia função de camisa 10 era um que seria ídolo do outro lado, Marcelinho Carioca. Já no Timão naquele jogo tinha Ronaldo Giovanelli e simplesmente craque Neto. Na área técnica a disputa também era boa, tá? De um lado Nelson Batista e do outro Vanderlei Luxemburgo. E bom, no jogo a resposta foi a mesma de 2026. No Morumbi, Corinthians campeão com gol do Neto e o Flamengo ficaria com vice. Mas calma. O Fla voltaria para esse torneio mais algumas vezes. Isso porque temos um hiato de quase 30 anos e ele volta em 2020 com o confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo 2019 não tem nem muito o que falar, um super time absurdo, enquanto o Cap tinha sido o time a eliminar o Flamengo do único torneio que ele não venceu em 19. Por isso, os dois se enfrentariam na final. E o técnico do Atlético era simplesmente Dorival Júnior. Hoje ele conseguiu se vingar. Inclusive, foi nesse ano que voltou a Supercopa e eu particularmente acho um troféu muito legal. Não vale tanto assim, mas é um jogo que mobiliza, é um jogo que sempre tem assunto para se falar, então eu acho bom.
Eu acho que do jeito que tá bom. Partida em Brasília, Flamengo em seus últimos meses com Jorge Jesus, que amassou o Furacão. Abriu o placar com Bruno Henrique na fusão com o Gabigol, e o próprio Gabigol foi quem fez o segundo gol e pra fechar, simplesmente a Arrascaeta. Gol desses 3 absurdos na história do Flamengo, é inacreditável. O jogo terminou ainda com o Olé, que o Flamengo tava vencendo um atrás do outro. E aconteceria de novo, tá? Em 2021 o adversário seria o Palmeiras. Olha, se o Flamengo pra Supercopa de 20 chegaria campeão nacionalmente e também da Libertadores, pra 2021 foi o Palmeiras que chegou assim. Só que no caso foi a Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou, o brasileiro seguiu com o Flamengo. Ah, e essa final foi a primeira dessa nova sequência entre os dois dos últimos anos, que incluiu até 2 finais de Libertadores, e aqui, um bom jogo. Sem torcida, com 2 minutos, um baita de um golaço do Rafael Veiga, só que aos 23, boa jogada do Felipe Luiz pro gol do Gabigol. Gabigol e Veiga nesse confronto em final é uma história à parte, os dois marcaram muito. Arrascaeta virou o jogo pro Flamengo, mas de novo o Veiga foi lá e empatou. Aí foi pras penalidades, mas aqui uma daquelas cobranças infinitas. Não sei o que acontece com a Supercopa, que quando é pênaltis eles cobram até o dia seguinte. Tinha tudo pra ser do Palmeiras, porque com 3 cobranças o Flamengo tinha perdido 2 com o Felipe Luiz e Mateuzinho. Mas aí teve o Masterclass de Diego Alves. Ele primeiro pega o do Luan e depois ele entra na mente do Danilo. Ele cai na pressão e perde. O Flamengo seguiu na disputa mesmo depois de 2 match points. Diego Alves pegou mais uma vez o do menino. Quase perdeu de novo quando o PP perdeu. E teve a cobrança do Michael ainda na sua versão bagre, odiado, e que fez o gol. Quando o Michel tá feio, esquece. Na última cobrança, Mike bate e Diego Alves defende. Flamengo bicampeão num baita de um jogo e pro Palmeiras relaxa. Ainda aconteceria uma revanche. Só que ainda não em 2022, porque aquele teria sido o ano de Galo e Flamengo se enfrentarem. Galo que no caso já era praticamente um super campeão, porque ele tinha vencido o Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas como a gente precisa desse jogo, o escolhido foi o vice-campeão do Brasileiro, que era justamente o Flamengo. E outro 2-2, tá? Sem contar que Gabigol e Bruno Henrique brincam de fazer gol em Supercopa. O Galo tinha ganhado tudo no ano anterior, mas o técnico já era o turco Mohamed. Enquanto do lado do Mengão, o português Paulo Souza. Na Arena Pantanal, Nátio Fernandes abre o placar, mas como eu disse antes, foi um do Gabigol e outro do Bruno Henrique. Virada do Flamengo com no minuto 30, Hulk fazendo gol no Hugo Souza. Roteiro um pouco parecido, afinal é pros pênaltis. Nas 5 pra cada lado, todo mundo fez. Aí o Guga teve o seu defendido, era a chance do Flamengo, mas o Everson pega a bola do Arão. Passa-se mais 2 cobranças e o Everson, goleiro do Galo, isola. E se você pensa que Mateuzinho e Hugo Souza foram importantes pro Corinthians conquistar em 2026, em 2022 eles tiveram a sua contribuição pra fazer o Flamengo perder também. Mateuzinho perdeu o match point, só que o Flá teria outro, porque Mariano perdeu dele. Dessa vez quem isolou foi Fabrício Bruno. Mesmo assim, na última cobrança, o último jogador do Galo, Godin, perdeu. Aí você pensa, não é possível que eles vão perder o terceiro match point. E tava nos pés do Hugo Souza, que era muito criticado e podia se consagrar. Neneca, neneca, neneca. Só que não, ele isola a bola, o Hulk batendo pela segunda vez faz, e outro do Corinthians hoje, Vitinho, perde. O Flamengo, após várias chances de ser campeão, ficou sem o troféu e dá pra dizer que foi justo, até porque o Galo já era meio que um super campeão. 2023, porém, um reencontro. Flamengo contra Palmeiras, um jogaço. Chegamos no melhor jogo de todos, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Coringão venceu e já tá tendo vídeo aqui e vai ter outros conteúdos ainda essa semana, então fica ligado. Agora, voltando pro jogo, os elencos não eram tão diferentes do que tinham jogado em 2021, só que agora o Flamengo tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, enquanto o Palmeiras do Brasileiro. O problema é que o Flamengo ganhou com o Dorival, né? E aí quiseram colocar um Vitor Pereira lá, que desistiu da sogra e deu errado. Gol do Gabigol de pênalti pra abrir, só que o Veiga empata aos 38 e antes do primeiro tempo acabar, um golaço do Gabriel Menino. Até aqui um ótimo jogo. E o intervalo não esfriou nada, tá? O jogo só melhorou no segundo tempo. Gabigol meteu na caixa de uma forma linda, com poucos minutos, mas o Veiga rapidão de pênalti foi lá e empatou. Até que 3 minutos depois, o Pedro fez uma pintura, o jogo estaria 3-3. Só que o goleiro Santos sofreu com a síndrome do jacaré. E cara, o Gabriel Menino jogou muito nesse dia, ele foi bem decisivo. Quem tava em campo nesse momento era o Endrick, mas o decisivo foi o Menino ou o Santos, porque ele encolhe o braço de uma forma completamente estranha. Lembro que na época alguns falaram que foi falta, mas pra mim parece mais que, sei lá, deu um bug na cabeça dele e merecidamente a taça foi pro Palmeiras. Podia ser sempre assim a Supercopa, porque esse foi disparado o melhor jogo e ele marcava um ano que começava muito ruim e seria muito ruim pro Flamengo e um ano que não seria tão ruim assim pro Palmeiras, até porque eles ganhariam outro brasileiro. Com isso enfrentariam o São Paulo, só que dessa vez não em Brasília, e sim em Minas Gerais. Falando de sede, a maioria foi em Brasília, o do Galo, que foi na Arena Pantanal, mas aqui eles mudaram pra Minas Gerais. Não foi nenhum super jogo, mas era um clássico. Aceso também pelo Caio, que tinha trocado o tricolor pra virar o Caio bicampeão paulista. E aqui deu ruim pra ele. Nos pênaltis, Rafael pegou 2, enquanto o time de Thiago Carpini converteu todas as cobranças. A equipe do Morumbi se sagrava campeã de tudo, enquanto o Palmeiras passava por uma fase difícil em cobranças de pênaltis. Tá quase acabando, vamos pro ano passado, que foi um jogo bem fácil. Outro fora de Brasília, hein? No Mangueirão, o Flamengo acabou com o Botafogo.
É, como eu disse, foi bem fácil esse aqui. Teve uma baita chuva nesse dia que até pode ter atrapalhado um pouco o show, mas antes dela já teve gol do Bruno Henrique, quando ela voltou, outro golaço dele, e bom, com 20 minutos, o confronto tinha acabado. Botafogo, que em 2025 foi uma zona, enquanto o Flamengo teria um ano mágico. Luiz Araújo completa no finzinho do segundo tempo com um belo gol e pra descontar, Patrick de Paula diminui pro fogão. Tricampeonato pro Flamengo, o maior campeão contando com Bruno Henrique chorando naquele dia, encostando no Gabigol na artilharia da história da competição, só que o carrasco foi o Corinthians e em 2026 a gente sabe como foi. Jogo grande, Flamengo favorito, estreia do Paquetá, só que quem jogou mais foi os corintianos. Gabriel Paulista abriu o placar, teve polêmica, até o golaço do Yuri Alberto pra finalizar. Bicampeão o Corinthians e agora vamos ver como vai ser o resto do ano pra cada um dos dois, porque são perspectivas diferentes. Desse lado, o Flamengo veio de um ano muito bom, quase perfeito, e isso faz com que a expectativa esteja muito alta, o que pode ser ruim. Enquanto o Corinthians, pra mim, o que vier é lucro. Aquilo, no Brasileiro, o Fla vai brigar até o final e é o favorito pra ser o campeão, enquanto o Corinthians não tem tanta chance porque não é tão constante. Mas vamos ver, porque em Copas, do jeito que esse time joga, eu não duvido que ele possa se encontrar de novo. No final, a história se repetiu do que aconteceu em 91. E atenção, craque Neto, porque o Yuri vai te passar. Agora resta ver até onde ele, Memphis e esse elenco vai continuar indo. Um troféu não tão importante, mas final tem que ganhar. Tivemos muitos campeões na Supercopa do Brasil, muitos jogos extremamente marcantes, e se você não se lembrava de todos, essas foram cada uma das finais da Supercopa do Brasil na história.